Começar, tá, gente? Vou colocar aqui. Sumiu, apareceu uma tela preta, tá? Tá, peraí. Tá ok? Apareceu só uma tela preta. Peraí, rapidinho. Apareceu. Apareceu? Apareceu, pessoal. Tá, então bora lá, gente. A gente não perder tempo mais. Porque no meu não tá aparecendo não, tá tudo escuro. Agora sim. E aí, tá? Então vamos lá. Gente, boa noite. Eu peço assim que vocês deixem por hora o microfone de vocês, né, mudo. E caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vê no final se dá tempo. Se não der tempo, vocês podem entrar lá no AVA, em comunicações, tirar dúvidas, tá ok? Aí mandem as dúvidas de vocês. Se vocês não estiverem me escutando, aí abram o microfone e falam, tá? Por favor, vamos lá. Bem-vindos, obrigado pela participação de vocês, né? A nossa aula é de Finanças Aplicadas ao Agronegócio, curso técnico de agronegócio Polo Muju. Então, eu sou a Aline Barbosa, tutora. Essa é a minha segunda unidade curricular com vocês, né? A primeira foi Contabilidade Rural, tivemos aula presencial, mas vamos lá para a nossa aula síncrona, ok? Finanças. O termo finança pode ser definido como a arte e a ciência de administrar o dinheiro. Diz respeito ao processo, às instituições, ao mercado e aos instrumentos envolvidos na transferência de governo entre pessoas, empresas e governantes. Essa é uma das definições das finanças, certo? Nós vamos dar assim uma pincelada em alguns pontos que eu achei assim bem importante destacar. Por exemplo, nas finanças aplicadas ao agronegócio é muito importante a questão do gestor financeiro, da pessoa que vai estar ali à frente do negócio, tomando conta e passando as informações para o proprietário, ou ele mesmo pode ser, o proprietário também pode ser o gestor, né? E o que o gestor deve fazer? Entre as atribuições do gestor, tem acompanhar as relações econômicas, porque ele não pode ser uma pessoa isolada, né? Trabalhar de forma isoladamente. Ele deve acompanhar o que está acontecendo na economia de um modo geral, seja na parte da prefeitura, do município, né, no estado e também no Brasil e no mundo. Então ele tem que ser uma pessoa que deve estar conectada com tudo. Tá? Tudo que está acontecendo no mercado econômico, o gestor tem que estar a par. Ele deve trabalhar mecanismos e ferramentas visando amenizar os vários tipos de risco da atividade, né? Por exemplo, na produção, tem muitos riscos. Então, ele deve estar acompanhando tudo. Né? Cabe também ao gestor a observância do cumprimento irrestrito da aplicação da legislação tributária brasileira. O que ele tem que estar a par também, tudo que está acontecendo, que muitas vezes o que acontece? O gestor ele acaba usando de subterfúgios para sonegar as reais informações financeiras da empresa, do sistema de produção. É aquilo que a gente chama de
de caixa 2, né? Então, é mais ou menos isso que acontece, são as atribuições do gestor. Os riscos distintos ao agronegócio. Bem, os riscos que nós temos, assim, muita evidência, são os riscos financeiros. Esse risco financeiro é a falta de recurso para dar continuidade a determinado projeto, ou até a não obtenção de crédito rural. Essa obtenção de crédito rural, por exemplo, na parte de documentação, né? Pode ser que não esteja ok a documentação não esteja em dia, não esteja adequada, e acaba se perdendo aí o crédito, né? Tem também os riscos técnicos. O que o risco técnico envolve? São os fenômenos da natureza. O que pode acontecer? A seca, o frio, a chuva, o calor, né? Essas são situações ligadas ao processo da natureza, né? Que ocorre e pode vir a prejudicar. Então, a gente tem que estar no planejamento, na gestão, tá? Verificando todos esses riscos que a propriedade, o produtor rural corre, né? Ele pode também ter situações que são ligadas ao processo produtivo, né? São riscos técnicos, como a doença, praga, os manejos inadequados, às vezes o uso de técnicas duvidosas. Isso tudo pode influenciar e correr um risco grande, né? Que pode levar a empresa a perder recursos financeiros, né? A perder dinheiro. Tem também um risco de preço. Esse é o terceiro tipo de risco. No momento da comercialização da produção, os preços praticados no mercado acabam não atingindo os valores esperados, né? E o que acontece? Muitas vezes as despesas acabam sendo maior do que a receita, não dando o retorno esperado. Aí muitos correm para aquele mercado futuro, né? Aquela troca assim de fazer contrato, né? É uma ferramenta também, né? Só que é pela bolsa de valores, é um pouco arriscado, mas tem muitos assim com receio de perder sua safra, perder seu produto, acaba aí fazendo essa opção. Uma boa estratégia para todo empreendimento é o orçamento, né? Então, o orçamento é um plano financeiro estratégico que compreende a visão de receitas e despesas futuras na administração em determinado exercício ou um período de tempo. Mesmo que rotineira, as operações de um sistema de produção no agronegócio devem ser procedidas de um orçamento, ou seja, a gente deve montar uma planilha estipulando as ações, o que vai se gastar com os insumos, os valores que serão necessários para o desenvolvimento dessa atividade. Então, é preciso ter todo um planejamento, o que se vai gastar, estimar tudo, para que no futuro, se tiver uma perda, mas que tenha uma perda assim razoável, bem pequena, vamos dizer assim. Por quê? Porque você já fez todo o seu orçamento, já orçou tudo, então os riscos diminuem bastante. E também, com base no orçamento, o gestor poderá o quê? Viabilizar as fontes de financiamento para a realização das rotinas operacionais ou de um novo projeto. Então, o orçamento, ele é muito importante, né? Aqui nós temos, olha, no plano orçamentário, o que é bom, né? Levar em consideração. Antes, o gestor deve o quê? Ele deve definir o quê? As fontes de financiamento. De onde vem esse dinheiro? Né? Como é que ele vai fazer aí para se ajustar aí?
para captar esse dinheiro para fazer um investimento no que ele quer desenvolver na empresa, né? E para ser desenvolvido, né? O que vai desenvolver? Qual é a atividade? Já escolheu? Que atividade é essa? O que é e como vai produzir? Outra coisa também para definir, as particularidades técnicas da atividade. Do que a atividade necessita? Então, o plano orçamentário é uma importante ferramenta de gestão, né, do empreendimento, tanto para a pequena empresa como para o grande. O gestor pode diminuir com isso a exposição dos riscos, né, para a entidade. Então, o plano orçamentário, ele é de grande valia. Aí ele pode ter uma estrutura bem simples, não precisa ser um plano mirabolante, né? É só seguir as orientações, colocar o que pretende fazer, como vai conseguir, o dinheiro e tudo, e reduzir o risco. Vamos para cá. Gente, então tá dando para ir acompanhando? Tá dando para ir acompanhando até aí? Sim. Bom, pelo menos eu, né? Pra mim tá tudo certo. Querem que eu volte um pouco, fazer uma pausa? Não pode seguir, Aline. Eu aqui consegui entrar agora porque aqui a internet está oscilando, consegui uma área com dados móveis e entrei já atrasada devido à internet, o Wi-Fi não está pegando aqui. Tá, nós vamos lá. Já começamos, né, aí falando um pouco assim da finalidade das finanças, falando do orçamento, que é um ponto principal, assim, da participação do gestor, gente, é muito importante para esse desenvolvimento, tá? E vamos seguir. Aqui tem um modelo de um plano de orçamento anual, isso aqui tem na apostila, dar uma olhada com calma, somar. Então, plano de orçamento é isso, olha, já dá uma verificada no que vai precisar, o que vai gastar de mão de obra, tudo que você for fazer para o empreendimento, o plantio, aquela safra anual que tem que fazer, já fazer esse planejamento, o que eu vou gastar, né? O que eu vou fazer nesse período, nessa safra. Então, aí, mediante essas informações, vá preenchendo, fazendo seu plano orçamentário, porque já vai reduzir muito os riscos. Quanto menos risco, melhor para a empresa. Então, aqui esse é o modelo, plano orçamentário. Todos esses slides que eu estou passando aqui, eles estão na atividade curricular, tá? Na unidade curricular. Olha, aqui é uma estrutura do capital, do agronegócio. Vocês podem verificar aqui. Por exemplo, que o resultado que ele vai ter vai depender muito do capital, investimento que ele vai fazer. Por exemplo, em cima aqui tem do capital, no primeiro, tem 2 cifrões em cima, né? Quando ele fez a estrutura aqui, a operação lucrativa, vai dar positivo, porque ele, vamos dizer, tinha dois cifrões aí e investiu só um, né? Então, isso vai dar um retorno para ele. Já no do meio aqui, ele tem um valor menor, um capital menor. E o que ele fez? Ele fez um investimento aí maior do que as condições que ele tinha. Com certeza deve ter feito empréstimo, alguma coisa assim. E aí acabou tendo prejuízo, né? Não deu certo. Entregou mais do que tinha e o resultado foi um prejuízo. Então,
A pessoa perde o dinheiro que tem e ainda fica com débito, né? Aqui no terceiro, capital, já a operação foi sem lucro, né? Fez um investimento, ele teve um retorno, mas foi praticamente, como a gente diz, né, trocar 6 por meia dúzia. Só teve trabalho, na verdade, né? A operação não deu resultado, não deu lucro nenhum. Então, o gestor, ele deve trabalhar sempre com aquela visão de aumentar as entradas, sempre aumentar as entradas, que o quê? Diminuir as saídas de capital para quê? Para gerar o lucro. E aí entra a importância do que nós falamos lá anteriormente, do orçamento, do plano, que a gente chama assim também de plano de negócios. Bom, aqui, por quê? O que tem que acontecer? Aqui é o capital de giro. Esse capital de giro nada mais é do que você ter um dinheiro e saber o que vai investir. Compra semente, compra de animal, compra de insumos, vai pagar funcionários, mas e aí? Esse capital ele tem que girar. Você vai fazer todo esse orçamento, vai comprar aqui o que é devido, vai pagar o que está ligado à compra, ao produto que você vai passar mais lá na frente, mas isso tem que dar um retorno para você, né? Se não retornar, se só fizer um investimento, comprando essas mercadorias, pagamento de funcionário, mas e no final? Ele tem que retornar. Por isso que se chama o quê? Um capital de giro. Tem que girar aí de forma, claro, positiva, né? Com lucro, que volte com lucro. Nós também temos o fluxo de caixa. Eu procurei, assim, tirar uns tópicos, assim, que eu achei mais importantes, né, da parte de finanças. Destacar mais, até pelo tempo que a gente tem. Então, o fluxo de caixa, o quê? Ele demonstra um demonstrativo que permite visualizar as receitas e as despesas, tanto do que já aconteceu, como as previstas, né? Que você quer investir num novo projeto, e já estava lá, já fez um orçamento, então permite analisar dessa forma. Analisa financeiramente todo o desdobramento aí da situação, né? Do investimento que foi feito. Isso serve para quê? Para que o gestor financeiro no agronegócio conheça a situação econômica do empreendimento ou da empresa. Será necessária a leitura e a interpretação do balanço patrimonial. As finanças no agronegócio devem ter ênfase no fluxo de caixa, porque é uma ferramenta que controla toda a movimentação financeira da empresa. Entrada, saída, né, como nós vimos. Aí você programa. Como é que vai fazer esse fluxo de caixa? Determina o período. Aí isso vai já conforme a empresa, conforme o negócio, né? Que nós vamos ver aqui um exemplo do fluxo de caixa. Olha, aqui foi feito durante 3 anos, né? Primeiro ano, aí foi feito todo um fluxo de caixa, tudo que se gastou no primeiro ano, porque aí faz um comparativo, ver se está dando retorno para a empresa ou não, né? Então é bom sempre ter, porque lá na frente dá para verificar as mudanças que houve, o lucro que teve, a diferença. Você vê aqui que de um ano, do primeiro ano para o segundo ano, deu um retorno bom, deu um lucro bom. E aí você se empenha, poxa, então esse caminho é bom, é legal, está dando certo, está dando retorno. E no terceiro ano, o lucro também foi muito bom. Então, esses relatórios que nós preparamos, esse fluxo de caixa, o orçamento, tudo é viável para que nós possamos ter um acompanhamento de como o empreendimento está assim, se desenvolvendo, se é viável, porque muitas vezes a pessoa acaba trocando, né, ali o que escolheu para se fazer, a atividade muda o ramo de repente, né, não está dando lucro, está gastando, e aí esses relatórios são bons para isso, para dar uma analisada.
e balanço patrimonial, né? Isso aqui é só uma estatística do patrimônio. O ativo, sendo maior do que o passivo, dá o quê? Um patrimônio líquido positivo para a empresa. Quando o ativo é menor, ou seja, você gastou muito, o passivo está altíssimo e o ativo está menor, seu PL, seu resultado patrimonial vai dar o quê? Negativo. Ou seja, prejuízo. E o que acaba ocorrendo o quê? Acaba fazendo empréstimos, muitas vezes por não ter feito um planejamento e procurando fazer um orçamento, a gente já evita a dívida para a empresa. Aqui eu coloquei a parte do crédito rural, que nós até debatemos no nosso chat, né, que eu acho muito importante, né? Aqui eu até fiz essa pergunta, eu coloquei aqui porque muitos responderam, e eu perguntei qual eram os 3 principais programas de crédito rural, e muitos responderam lá, vários, né, tiraram aqui um do programa geral, tiraram um do programa especial. Na verdade, os 3 programas principais do crédito rural são esses aqui, os programas gerais, que nós estamos vendo aqui. Aí depois é com vocês lerem com mais calma para compreender isso, porque muitos responderam de forma, vamos dizer assim, equivocada. Tá? Então, sempre o crédito rural é bom sempre que o gestor ele está sempre antenado no crédito, que é algo muito importante para a empresa. A gente está precisando de um crédito, então é bom estar a par do que é bom para a empresa, saber quais os programas, o que é melhor para o empreendimento. Então, os 3 programas são os programas gerais, os especiais, e tem os programas com os recursos do BNDES. Aí dentro deles, de cada um, é que já vai desmembrando. Né? Aí aqui tem nos programas gerais, tem o programa de apoio ao médico produtor, tem o fundo de defesa, nos especiais tem o fundo de terra, programa de recuperação de lavoura. Então é dentro de cada programa desse é que vocês vão estudar para verificar qual é o mais viável para o empreendimento que vocês estão querendo, né, fazer, ou já tem um empreendimento e que vão investir. Já é bom ter o conhecimento desses programas de crédito. O que tem mais aqui, gente? Olha, aqui eu coloquei, às vezes há uma misturada aí, né? A gente fala contabilidade, finanças, engloba tudo. Assim, a contabilidade, ela está mais comprometida com a parte documental, a escrituração. Nós vemos isso lá na contabilidade rural, né? A questão de organizar documentos, a questão de estar registrando tudo, imposto, taxas, contribuição, muitas coisas que, às vezes, a gente vai precisar de um auxílio, de um contador, de uma pessoa que entenda aí bem dessa área, né? O cumprimento das diversas leis tributárias, trabalhistas, ambientais, o relacionamento com fiscalização, em todos os níveis relacionados, legalidade operacional do empreendimento. Então, é bem contabilidade mesmo, né? Agora, as finanças, não, já é a parte assim, de gestão. A pessoa já tem que estar fazendo mais aquela parte de gestão, de analisar todos os casos, tudo que está se passando, para ver qual o melhor resultado, o que deve investir na empresa para a empresa ter um melhor resultado. Então, as finanças têm compromisso primordial com o chamado regime de administração do caixa, ou seja, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, os compromissos a pagar, a receber, a gestão financeira dos projetos, os orçamentos, as viabilidades. Então, é gerir mesmo todo
todo empreendimento. Depois vocês me falam aí o que vocês entenderam da contabilidade e da finança, o que vocês acham. E aí, vocês acham que a gestão financeira pode auxiliar no desenvolvimento do agronegócio? Vamos conversar um pouquinho. Gente, foi esses slides que eu preparei, não fiz muitas coisas, devido até ao nosso tempo, mas como eu falei para vocês podem estar entrando ali no comunicação e tirando as dúvidas de vocês.